Eita glória! Ai, que fogo aqui. Ai. Bora, galera, começando mais um Rcast aqui, invadindo a sua casa, o seu carro, seja onde você estiver, o Rcast chega com você. Começamos aí então mais um episódio, dando continuidade aqui ao estudo da carta de Tito. Já estudamos aqui 7 versículos do capítulo 1, que estão aí distribuídos em 4 episódios, e hoje a gente vai dar continuidade aqui nos nossos estudos. Estamos com uma mesa maravilhosa. Lucas Siqueira, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Quer dar uma... que eu me apresente? Oh, com certeza. Eu vou apresentar. Sou o Manezinho da ilha. Manezinho da ilha, para quem não sabe, que não é de Santa Catarina. É de Florianópolis. Florianópolis. Nascido em Floripa. Capital de Santa Catarina. Ali dos açorianos, né? Não sou pescador, minha família, meu pai e minha mãe são do centro-oeste, né, do estado. Casado, 2 filhos maravilhosos, uma casa cheia de bicho, gato, cachorro, galinha. Tem mesmo? Tem mesmo. Tinha coelho, tinha tudo. Tem tudo. Tinha uma cobra, mas aí a cobra foi embora. Mas, feliz da vida ser convidado, é uma honra estar aqui, com grandes cabeças, né, nosso pastor. Então, eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui sentado com vocês hoje. Eliezer. Fala, Thiago. É uma honra sentar à mesa contigo. Uma honra minha de estar aqui. Um dos líderes da casa da Aba Pai, né? Bem, Eliezer, né? Casado com a Geisiele, pai do Vinícius, né? E que frequenta a Aba Pai Church de Criciúma há praticamente 9 anos. E honrado de estar aqui junto com Lucas e Thiago. Lucas e Thiago. Estou bem cercado, né? Aqui é tudo nome bíblico, né? O nome bíblico. Não, mas Eliezer também é. Claro. Nome bíblico. Tá. Tudo bem. Só não tem a relevância que vocês têm, né? Eu apareci lá no... E é no Velho Testamento, não é nem no Novo. Vocês estão tudo no Novo. Deixa eu alcançar vocês. Lucas Darouti. É isso aí. Sempre um prazer estar com vocês. E um dos líderes aí da Escola Raízes, né? Amém. Sempre bom estar com vocês, gente. A gente aprende mesmo. É muito bom. Muito bom poder sentar, aprender com vocês, né? Porque cada um de nós aqui carrega uma porção. Mas não é uma porção nossa. Né, uma porção que Deus deu para nós, e é muito bom ver cada um fluindo naquilo que Deus dá, é maravilhoso, sempre massa. Eu sou o Thiago Inácio. Eu costumo brincar, já que tu falou de nome, Elias, eu costumo brincar, meu nome é Thiago de Jesus Inácio. Meu Deus. Nossa. Você for pegar do quê? Thiago tá na Bíblia, escreveu uma carta, era meu irmão de Jesus. De Jesus, não precisa nem falar nada. Inácio de Antioquia. Acho que eu vou ser bispo de Antioquia. Eu vou ficar assistindo ele falar, não falo mais nada aqui, ó. Quem que é o pastor perto Se fosse por isso. Eu nem falo mais nada, vou ficar quietinho. Fala, Thiago, que eu te escuto. Fala que o teu servo ouve. Não tô falando, cara. Ali é só sabedoria. Eita. Antes de começar o Rcast, solta a vinheta. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Então, voltando aqui, vamos lá, galera, dar continuidade então a esse estudo que está sendo maravilhoso. Se você caiu de paraquedas nesse episódio aí, né, Lucas? É isso aí. A gente te aconselha a voltar. Claro, assiste ele agora e depois volte e assiste os anteriores. Tá bem bacana o nosso estudo. Lucas, nós estamos em qual versículo? Então, nós vamos para o versículo 8. Do capítulo 1, né? Do capítulo 1 ainda. Perfeito. No versículo 7, que foi o episódio anterior, estava dizendo que convém que o bispo seja repreensível e trouxe algumas características, tá? Agora ele está dizendo o que ele precisa ser também, porque lá era tipo uma negativa, né? Ele não pode ser cobiçoso, não pode ser dado ao vinho, não pode ser espancador. O que o líder não deve ser. O líder não deve ser. Agora no 8 ele já diz o que tem que ser. Mas... Então veja só, a vida de um líder, ela tem as negativas, né? Que ele não pode ser, mas também tem algumas qualidades que ele tem que ser. O que ele tem que rejeitar e o que ele tem que buscar. Exatamente. Aqui eu rejeito e aqui eu busco. As nossas, deixar, né? Bem claro isso. No versículo 8, então, ele diz, ó, dado a hospitalidade, amigo do bem,
moderado, justo, santo, temperante. Quem começa aí? Versículo 8. Isso, né, esse ponto que tu pegou aqui, espetacular. Né? Ele trouxe assim, ó, tu não deve ser isso, isso, isso. Por outro lado, tu tens que ser isso, isso. Né? E deu as características assim, que no 7 tu foge. Ó, foge disso. No 8 tu busca isso. E olha que legal. Se tu buscares, olha só, versículo 8. No entanto, ele deve ser hospitaleiro, então busca ser hospitaleiro. Busque ser amigo do bem. Busca ser sensato. Busque ser justo, santo e ter domínio próprio. Meu irmão, se tu buscar o 8, tu não tem como cair no 7. Né? Verdade. Não tem como cair no 7. Exato. Né? Então, assim, ó, procura essas... Muitas vezes o que acontece? A palavra de Deus ela é espetacular, assim, porque ela te traz alguns entendimentos que às vezes em livros de pensamentos positivos ou livros que te ensinam isso, aquilo, tal, no mundo material não te traz. Olha só, muitas vezes a gente fica brigando com o erro. Não briga com o erro. Busque fazer o certo. Porque aí tu afasta o erro. Vai então, ter assim, conselho, hein? Assim, às vezes a gente fica brigando assim, olha, briguento. Não, meu irmão, não fica brigando com a tua personalidade de ser assim, ó, busque ser justo. Em vez de ficar focado no não brigar, No que é ruim. busque ser justo. Busca ser justo. Então muda o foco. Claro, Paulo, com a responsabilidade que ele tinha uma responsabilidade sobre ele, né, de levar o evangelho e tal. Ele foi aqui bem pontual. Olha aqui, ó, não faça isso, não faça aquilo, tal. Depois busque isso. Mas para nós hoje, que temos toda a palavra aqui escrita, busca as coisas boas, que as coisas ruins vão se afastar. Olha, como é que tu pode buscar a santidade e depois tu vai... obviamente que falíveis que somos, de repente nós podemos cair aqui, cair ali a gente cai, mas quando a gente busca a santidade, a gente se levanta, né? Mas quando tu busca as coisas boas de Cristo, é que tu estás te aproximando dele. E quando tu te aproxima de Cristo, das coisas de Cristo, obviamente que tu vai te afugentar das coisas ruins. Por quê? Porque a luz não se coaduna, não se mistura, não há ligação com as trevas. Então, assim, ó, busca as coisas boas, que as coisas ruins vão sair. Né? Então, é espetacular. Ele, como eu disse, Paulo foi responsável, né? Talvez ele assim, para mim poder ter uma noite tranquila, dormir tranquilo, eu vou dizer o que eles não devem e o que eles devem. Mas se Paulo dissesse busque só essas coisas aqui, ó, do artigo. Estou aqui... Advogado. Artigo. Buscando as coisas do versículo 8, obviamente que vai ser muito fácil tu vencer o versículo 7. É verdade. Muito bom. Um dos pontos interessantes que eu acho que, tanto de qualidades ruins quanto de qualidade boa, é que você não vai buscar por força própria se abster das ruins e nem buscar por força própria adquirir as qualidades boas, né? O conselho sempre que a gente faz é o quê? Nos aproximar de Cristo. Que é o fator gerador, vamos dizer assim, da mudança do meu caráter e das minhas atitudes, né? Então, um conselho para nós aqui, Thiago, Lucas, Siqueira, Darouti, Eliezer, como a gente consegue, né, atingir esse caráter, esses requisitos aqui que Paulo passou a Tito, nos rendendo mais a Cristo. Paulo, em outra carta, ele vai dizer, né, pensais nas coisas do alto, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Quando ele fala de fruto, ele também fala, né? Se vocês tiverem o fruto do Espírito, que vem dele para nós e não de nós para ele, nós de maneira nenhuma vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação, porque não vive de acordo com as suas obras carnais, mas vive pelo Espírito de Deus. Então, essas qualidades aqui,
elas estão aqui exemplificadas nessa carta que Paulo nos aconselha e que elas devem ser buscadas à medida que nós nos prostramos a Cristo todos os dias. O pastor Nos Telmo, rendendo a ele. ele traz um exemplo muito legal dessa questão que vocês falaram. Ele disse que às vezes nós fazemos errado porque a gente quer deixar de fazer um monte de coisa para poder se aproximar de Cristo, né? Perfeito. Mas quando na verdade é o inverso. Quando eu me aproximo de Cristo, que é o que vocês estão falando, Aham. é que eu deixo de fazer essas coisas. Verdade. Porque no homem não existe essa capacidade de abandonar alguma coisa sozinho. Não tem. Que é uma outra frase, outro exemplo que ele dá, o pastor Telmo dá, não peça para Deus andar no teu caminho. Caminho, No que no Deus já- caminho de Deus, né? Sim. E Isso- é aproximar-se dele. E isso já fala um pouquinho do episódio anterior, né? Que a gente falou sobre Sim. caminhar junto. Caminhar junto. À medida que a gente caminha com Cristo, as nossas atitudes naturalmente vão ser constrangidas, né? Rapaz, Jesus fazia assim, eu não faço nem a metade. Eu estava comentando com um amigo meu esses dias, também é um dos líderes da casa, como a gente vai se aprofundando, como a gente vai sabendo que sabe menos, né? A gente vai vendo que a gente não sabe nada. Nada. E a gente age... é cristão, né? Se diz cristão, mas a gente sabe tão pouco. E quanto mais a gente cavoca aqui dentro da Bíblia, mais a gente vê que a gente está bem distante ainda. E esse caminhar diário com Deus vai apontando para a gente, como a gente vê lá em Gálatas 5, em Efésios 5, a gente vai vendo que quando a gente traz para a luz as nossas atitudes, a gente vai vendo que a gente está bem longe ainda. Jesus é o nosso modelo e exemplo, né, de tudo. Então, o caminhar diário vai tornando essas coisas mais naturais. A gente vai fazendo naturalmente, sem fazer esforço. Porque quando é esforçado, uma hora a gente cansa, porque não é natural Sim. pra gente. Uma hora a gente vai cair, se não é natural, uma hora ou outra a gente vai cair no erro, vai ser pego, vai ser repreendido. Então, A Bíblia ela é espetacular, né? Todo o plano de salvação É espetacular. né? É algo assim espetacular, foge do nosso entendimento. A Bíblia, que é um livro que nós consideramos sagrado, né? Onde traz aqui a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela trouxe aqui assassinos, adúlteros, está aqui tudo na Bíblia, no livro sagrado. Mas por que trouxe isso? Por que a Bíblia não ocultou, por exemplo, a história Os erros. de Davi? o erro de Davi. Davi é segundo o coração de Deus, mas por que trouxe? Né? Porque assim, talvez Davi ficaria mais engrandecido se eu não soubesse das falhas dele. Uhum. Mas não. Isso não é Ele objetivo, traz... né? Claro, porque assim, e tu falou, nós temos que entender que nós temos falhas, como ele teve, como cada vez que a gente lê, a gente verifica que a gente está longe, mas aí a gente se espelha também ali e vê assim, poxa, mas Davi errou, conseguiu vencer. Eu também consigo. Talvez se fosse tudo muito perfeito, ninguém Muito perfeito. Cara, é muito longe de mim, eu não vou conseguir. Mas sabe, e aí eu aqui no meu pobrérrimo pensamento, né? Deus colocou isso aqui, revelou a palavra para justamente dizer assim, eu vou dar um ânimo para o Eliezer quando ele chegar lá a ler a Bíblia, quando ele vai ver que não vai ter pessoas perfeitas. Ele vai ver que vai ter imperfeitos lá, mas ele vai ver que aqueles imperfeitos eles chegaram a Deus. que se chegaram a Deus tiveram vidas transformadas. Então ele também vai ter, né? Porque talvez ficaria faltando para nós assim, poxa, só tem cara bom aqui. Eu nunca vou chegar nisso. Não é É inalcançável. impossível. 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 Não é possível. Tá aqui, é um processo. Mas durante Todos até minha os dias. adolescência, infância, eu também nasci em berço cristão, né? Meu pai é pastor até hoje, e na minha época, quando a gente convidava alguém para ir para a igreja, eles diziam assim, não, eu sou muito errado ainda. Não, eu tenho que me acertar muito. tem As vai essa ser pessoas visão. colocam Então achava que o crente era perfeito. Nós sabia ele que um é problemático que o outro. Eu atendi pessoas na outra igreja que tipo, não vamos batizar. Por quê? Já até queria confessar Jesus. Eu disse, não, porque eu tenho medo de ir para a disciplina. Entendeu? Que agora você vai. Entendimento. Não, só não vou batizar porque eu não quero ir para a disciplina. Então, veja como era essa coisa. Essa perfeição que não existe no homem, só existe em Deus. Exato. Né? Mas assustava as pessoas de chegar em Deus. Então, assim, cara, como é que eu vou Afastava, batizar se eu não consigo? Então, estava fazendo o caminho inverso. Eu tenho que parar
tudo, não posso mais nem ter um pensamento, uma coisa, porque eu vou desagradar e eu vou ser Olha, disciplinado. isso pra gente ver o tipo Mas de não é cristianismo que a gente isso. apresentava. Então, quando eu tô perto de Deus, isso aí já nem cabe mais para mim, isso aí eu não quero. Automaticamente, e a gente vai sentindo vergonha, né? Tipo, não acredito que eu errei Te isso aqui. constrange, né? Mas Constrange. me ajuda. E começa de novo. Cheguei na igreja esses dias e numa reunião de homens, e aí a reunião de homens, os homens ficam mais na frente, alguns bancos, alguns poucos bancos, né? Estavam, Deixa bem claro, né? alguns poucos bancos estavam vagos, a igreja estava lotada, que era uma verdade nesse dia, assim. Tá? Espero que o pastor Telmo esteja ouvindo. Gustavo, fazer um recorte dessa fala aqui e marcar o Telmo depois. Daí eu cheguei na igreja e tal, e vi uma pessoa conhecida, mas uma pessoa que de vez em quando tá vindo e tal. E aí eu assim, cara, tu estás aqui e tal, vamos ali pra frente ali. Não, vou ficar mais por aqui e tal. Mas por quê, cara? Não tô bem na igreja ainda e tal. Não, amigo, tu tá no lugar certo, vamos lá pra frente. É que tu estás errando mais, talvez tu esteja errando mais do que eu. Talvez eu esteja num processo um pouquinho à frente só, vamos ali pra frente. Mas até esse negócio de estar um pouquinho mais à frente, as pessoas acham, não, pra mim tá mais ali na frente, sentar mais perto ali do pastor, olhando mais perto. Não, só quem já tá num outro processo. Eu tô vindo, tô querendo, tal, mas eu erro muito, então vou ficar no último banco. Não é isso. Mas já foi incutido, né? Como se o pessoal que estivesse na frente fosse promovido, né? E o trabalho, né, da liderança saudável aqui, que Tito vai chamar, é justamente esse. Desconstruir essa ideia equivocada do evangelho, né? Dizendo que a mesa é para todos e que a partir do momento que eu sento na mesa, o Espírito Santo vai começar a trabalhar em mim essas qualidades aqui. E essas qualidades, num processo de discipulado, vão evidenciar que eu sou de Cristo. Entende? Então, quando eu sou um cara briguento, que a gente tratou no episódio anterior, eu estou dizendo para todo mundo que Cristo não é o meu Senhor. Quando eu sou uma pessoa que é dada à embriaguez, e que através da embriaguez eu maltrato a minha família, os meus familiares, eu estou dizendo para todo mundo que Cristo não é o meu Senhor. Que as minhas atitudes são opostas ao que Cristo exigiu de mim. E ao contrário, também é verdadeiro. Quando eu pratico essa hospitalidade, quando eu sou amigo do bem, tenho um bom testemunho, eu estou falando para todo mundo que eu estou parecido com Cristo. Então é uma evidência, as obras são a evidência do que dirige o meu coração, de quem governa o meu coração. E voltando aqui para o versículo, né, eu acho interessante essa parte de hospitalidade, né, que o líder deve ter, né? Então, parece assim que o líder não vai ter mais casa, né? Cara, tem que estar disposto a receber pessoas. Eu dei um exemplo bem massa para meus filhos esses dias. Faz, acho que uns 2 meses, é que na linha do tempo, né? A gente recebe pessoas lá em casa, né? Nós temos um GC lá em casa. E aí, eu dei um exemplo muito bom para os meus filhos. Porque meus filhos, assim, eles brincam juntos. Eles brigam o tempo inteiro. Eu cresci sem irmão, então eu não tenho essa realidade, essa vivência. Né? Mas eles brigam o tempo todo. Aí até esses dias eu falei assim, olha, Valentine, não fala com teu irmão hoje. Mas por quê, pai? Aí na hora caiu o semblante dela. Por quê, pai? Não, porque ele só te incomoda, né? Você briga o tempo todo, não. Não, pô, mas aí eu vou brincar com quem? Então agora tá vendo a importância. Mas a gente recebe as pessoas lá em casa, e aí vai algumas crianças lá, e aí a gente bota os brinquedinhos ali na sala, eles brincam e tal, né? E aí tem por algumas vezes, antigamente, a minha filha não queria porque eles iam estragar os brinquedos dela, tem os brinquedinhos lá que ela gosta e tal. E aí, como rotina, toda noite a gente conta uma história, a gente tem lá Cartas Vivas de Paulo, né, para crianças, e a gente lê toda noite para eles algum trecho. E aí, nesse dia, eu falei sobre hospitalidade para eles, né? E até é interessante porque isso é importante para nós, o exemplo que eu dei para eles lá era a questão de hospital, né? Ser hospitaleiro é alguém que cuida de um hospital. Então, no hospital as pessoas vão para quê? Para serem curadas. Então, quem é hospitaleiro não oferece só um lugar para ficar, mas oferece cura também. Então, o nosso GC lá em casa, nós nos propomos a todas as pessoas que entram lá, elas saírem curadas de alguma coisa. Eu falei para as crianças, tem dia que as crianças vão chegar aqui,
vão estar tristes, às vezes tomaram uma bronca do pai, não vão estar bem, vão estar desanimadas, ou às vezes vão estar doentes mesmo, né, fisicamente, mas vão chegar aqui sem vontade de brincar. E seja aqui o lugar onde vocês se aproximam delas, vocês sejam hospitaleiros, né, vocês sejam a cura para essas pessoas, para essas crianças. Brinquem, chamem para perto, que elas saiam daqui felizes, não do mesmo jeito que elas entraram, né? Então, nós nos propomos lá, tanto eu e minha esposa quanto os meus filhos, a levar certa cura para quem precisa, seja ali doença física, emocional, mas a nossa casa é um hospital para quem entrar, saia curado de alguma maneira. Então, o hospitaleiro não é só aquele que oferece um lugar para ficar, mas quem oferece cura também, né? E naquela época lá, né, Paulo já estava... Paulo, eu imagino que Paulo era assim, né? Ele estava dormindo, ele acordava, ele começava, de certo, a pensar no evangelho, o que eu vou fazer e tal, tal. Então, o que ele pensou aqui? Na época, lá havia os viajantes, viajavam lá, e aí ele percebeu, né? Ele disse, olha, vocês querem dar um bom exemplo? Vocês querem começar a pastorear a igreja? Olha só, as pessoas estão vindo, às vezes vão dormir na rua, porque as pousadas... Isso era uma dificuldade da época? Era uma dificuldade. Né? Então, assim, seja hospitaleiro. Né? A Bíblia até diz lá, acho que é em 1 Pedro, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Né? Ou seja, tua essência, o teu coração, seja hospitaleiro, mas faça porque é certo fazer. Né? Não é faça por obrigação. Né? É isso aí mesmo. Então, assim, Paulo já pensava... em todas essas situações, né? Tu queres cuidar do rebanho? Olha, seja justo, tal, mas também seja hospitaleiro. Não é simplesmente ensinar, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Tito ele não estava dizendo para Tito ensinar as pessoas a serem só isso. Não, seja também hospitaleiro. Coloca na tua casa. Né? Uma coisa bem interessante que o Lucas falou, porque isso para o líder é essencial, né? É oferecer um abrigo, um descanso. Porque vai parecer muito viajante na nossa casa. Estranho, pessoas né? estranhas. Que às vezes não vão dormir lá. Mas é um viajante, porque nós somos peregrinos. E então eles vão ir e voltar, né? E vão estar diante de nós. E era muito comum que esses viajantes, eles iam de um lugar para o outro e tinham que ter um local. De que forma eu também posso ser hospitaleiro? Levando em consideração de cuidar das pessoas como um hospital. Hoje nós estamos vivenciando a questão ali do Rio Grande do Sul. De que forma eu posso ser hospitaleiro? Eles não estão conseguindo vir aqui. Alguns não. A minha mãe está com 13 pessoas dentro da casa dela. Nossa. Que a irmã dela perdeu tudo. As filhas também estão lá na mãe. Ela está sendo hospitaleira fisicamente ali. Sim. Entendeu? Está cuidando. São 13 pessoas ali. Porém, a igreja está cuidando, sendo hospitaleira no Rio Grande do Sul. Por quê? Nós estamos cuidando de quem está lá. Está levando mantimento, está levando comida, entendeu? Então, essa é a função da igreja e também dos presbíteros, daqueles que servem a Deus. Ser hospitaleiro. E, gente, todos os dias, se você estiver atento, vai passar um viajante na nossa vida. No trabalho, na escola, no supermercado, tem um viajante. Ali eu posso ser um hospitaleiro. É o sentido, né, Lucas, que eu acho massa da palavra hospitaleiro, é que daí a gente sempre leva para o sentido literal, que é o que Paulo está falando, claro, por causa da dificuldade da época que o Eliezer falou. Mas assim, o que um hospitaleiro faz, né, cara? Ele vai receber o viajante com tempo, com qualidade, vai fazer uma janta, vai dar água para ele beber, vai dar uma roupa quentinha, uma cama, vai dar um lugar para ele tomar banho, para dormir, para descansar. Então, percebam o que um hospitaleiro faz. Aí, no dia a dia, às vezes você não vai receber alguém na sua casa. Mas, como disse o Lucas, vai passar alguém por ti. Como você vai receber essa pessoa? Com qualidade? Ou você vai receber na pressa? Quando a gente recebe uma pessoa na pressa, quando a gente não está muito atento ao que ele está falando, a gente está deixando de ser hospitaleiro. É verdade. Porque ser hospitaleiro também é eu... o Lucas me chamou aqui, estou no meu intervalo de almoço, são 15 minutos, mas que sejam os melhores 15 minutos que aquela pessoa vai ter no dia. Entre nós aqui, né, Tiago? Isso. Quantas vezes a gente já foi hospitaleiro? Eu pedi um conselho pro Tiago, pro Elias, a gente foi hospitaleiro. Naquele momento eu era um viajante. Eu não sei o norte que eu vou tomar. Eu não tenho.
entendeu? Aquele momento você é um hospital, você precisa acolher essa pessoa, né? Verdade. Eu acho massa Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Anjos. E o que me chama a atenção é aquela parábola também lá no fim, né? Eu tive fome e me deste de comer. Ah, Senhor, quando eu tive com fome, você não me viu com fome, a minha pessoa física, mas os pequeninos estavam com fome e você saciou a fome deles. Então, esse tempo aqui, o Lucas me chamou 15 minutos. Qual vai ser a qualidade dos meus 15 minutos que eu vou dar para ele? Porque Jesus está representado através da vida dele. Como que eu estou tratando esses 15 minutos para a pessoa de Cristo que está representada com o Lucas? É o meu irmão, é feito à imagem e semelhança de Jesus. Cara, o Evangelho ele nos chama assim, ó, para essa responsabilidade, né, cara? E ele vai Meu apertando, Deus ele vai do apertando céu. o cinto. Vai. No entanto, lá no 8, no entanto, ele Manda deve bala. ser hospitaleiro. Ah, não, hospitaleiro eu Tá, consigo. beleza, show. Amigo do bem. Oh, show, consigo. Sensato. Tá. Não, beleza. Justo. Tá, subindo a corda. Apertando depois, o carro, santo, entendesse? Então, assim, quer ser relevante né, dentro do evangelho e tal, cultive essas características aqui. Mas, assim, tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, vai levantando as características, né? Meu Deus. Então, assim, tu sabe, Thiago, assim, que é muito bom estar entre amigos, Sim. né? Convidar alguém para estar na tua casa, ou um dia convidar um amigo para dizer, eu tenho um tempinho aqui no meu serviço aqui, tenho disponibilidade, vou convidar o Lucas, eu gosto da conversa do Lucas. Legal. Mas não é disso, só disso, entendeu? Às vezes é necessário conversar com um amigo, confessar alguma coisa, pedir um conselho e tal, mas aqui está falando ser hospitaleiro é exatamente isso. Independentemente Da amizade, porque é muito bom tu estar hospedando dentro da tua casa quem? As pessoas que tu tens gosta, um relacionamento bom, mas não é disso. Mas nem sempre é Nem assim. sempre é assim. Então, seja hospitaleiro com os teus amigos, mas do estrangeiro também. Do estrangeiro. Principalmente do estrangeiro. É. Né? Porque o estrangeiro não está sempre ali, né? Então é esse tempo de qualidade, né? Não sei quanto tempo eu tenho com essa pessoa, nem sei se vou encontrar ela de novo. O Thiago sabe, acontece muito depois do Raiz, alguém procurar ali, confessar alguma coisa, começar... Como é que a gente faz isso, né? Com qualidade? E eu vou citar aqui o exemplo do Lucas. Um exemplo dele. Final do ano agora, não sei se foi final, início do ano, estávamos na praia, na casa da praia ali, de um amigo nosso. Nós íamos jantar à noite e tal. Lembrei de convidar o Lucas. O Lucas está aqui perto. Te lembra? Foi. Convidei o Lucas. O Lucas disse, Eliezer, não vou. Por quê? Porque está vindo um pastor de fora, acho que de Florianópolis, não sei o quê. Tal. William. Estava vindo de fora tal, e eu vou ficar com ele aqui, Eliezer. Eu prometi tal, eu vou. Poxa, para o Lucas, o que seria, talvez... Mais confortável. Vamos dizer assim, confortável, porque daí ele ia ser o convidado, ali ele foi o hospitaleiro, né? Lá conosco, lá, eu ia ser o hospitaleiro, eu ia receber ele. Então, para ele ia ser confortável, estar comigo ali, tal, conversando e tal. Mas ele disse, não, eu tenho um compromisso hoje aqui, tá vindo uma pessoa de fora, tal, e eu vou hospitalizar aqui, vou hospedar aqui em casa, aqui, ter um momento aqui com eles e tal. Então, isso é o coração que... do presbítero aqui que Tito fala aqui, que Paulo fala para Tito, procure pessoas hospitaleiras. Como quem? Como o Lucas, lá em Criciúma, lá, por exemplo, entendeu? Uma coisa bem importante, foi falado, né? Ser hospitaleiro nem sempre porque às vezes eu não estou dispondo de recursos, né, para ser hospitaleiro. Tem vezes que a mesa não está cheia, tem tempos que eu não estou assim com aquele gasto todo, mas simplesmente ouvir já é algo muito importante, porque hoje em dia meu pai é muito simples, né? Meu pai é 1,58 m de pura simplicidade. Ele foi receber uma vez um grupo de missionários americanos, e aí ele já estava esperando, né, claro. E aí ele estava na igreja, ele sempre ficava na igreja, tinha uma salinha lá para ele ficar. E aí o grupo foi lá e eles, que bom receber vocês, vamos para casa que minha esposa está fazendo um almoço para vocês. Maravilha. Eles foram pro carro, esperar meu pai foi lá no estacionamento da igreja e saiu lá de trás de bicicleta. Pedalando de bicicletinha. E eles foram seguindo meu pai de bicicleta,
E eles foram de carro. De carro até. Por exemplo, 40 por hora, eles lá com o alerta ligado, atrás do meu pai de bicicleta. Meu pai, pequenininho, parecia que era uma criança em cima da bicicleta, e levou eles até lá em casa. Chegou lá, um americano chorava. Porque ele disse assim, olha, pastor, eu venho de uma realidade onde para falar com o pastor eu tenho que agendar, eu tenho que ver se ele tem tempo na agenda dele. E aqui a gente vê um pastor na igreja e vai de bicicleta para a igreja. Então a realidade é diferente, mas meu pai não tinha muito recurso, mas ele tinha um coração muito disposto. Hospitaleiro. Então assim, ouvir simplesmente já é tudo que a pessoa precisa. Porque talvez ela se sente ali, a pessoa abandonada, esquecida, talvez mora longe da família. A gente está aqui, a gente é peregrino aqui, né? A gente é de Floripa, a gente não é de Criciúma. A família toda tá para lá. Então, por vezes, eu não tinha para quem recorrer. Ano passado, teve uma época que eu tive uma crise de ansiedade, eu não sabia nem o que era isso. Mas eu pensei que eu ia morrer, estava só eu e meu filho em casa, minha esposa estava em Floripa, que ela foi pregar num chá de bebê. E eu fiquei em casa e, de repente, eu me vi numa situação que eu achei que ia morrer, meu coração acelerou, não tinha noção do que era, nunca tinha passado por aquilo. Mas eu tive uma crise de ansiedade por causa do meu trabalho, da empresa que eu tenho. E aí agora o que eu faço? Fui para médico, né? Comecei a me tratar, mas teve um amigo que foi fundamental para mim. Eu cheguei para ele e falei assim, amigão, ele tem uma empresa bem consolidada, já está há anos, né? Eu falei, cara, aconteceu isso. E eu queria ouvir a tua história, como é que tu ergueu tua empresa? Porque eu queria soluções técnicas, né? Uhum. E ele falou, a primeira coisa que ele falou, ele disse assim, Lucas, primeira coisa, me diz, de quem que tu é filho? Por um segundo passou assim, o que meu pai tem a ver? Meu pai é um pedreiro, pastor, o que meu pai tem a ver? Eu disse, não, é outro pai. Eu falei assim, eu sou filho de Deus. Isso é justamente, Lucas, se tu como um pai, né, e teu pai, sendo ruim, sabe dar coisas boas aos teus filhos, quem dirá o vosso pai que estás no céu? Uhum. Me quebrou. Eu falei, meu Deus, eu fui esperando aqui o cara me passar como é que contratação, tomada de decisão, ele falando sobre a Bíblia, mas foi essencial. Ele me levou lá, fez um café para mim, sentou, me ouviu, foi hospitaleiro. Agora, se eu recebo uma coisa dessa aqui, como é que eu não vou poder fazer? Uhum. Como é que eu vou recusar ser hospitaleiro? Não tem. Nós não fazemos mais as coisas por obrigação para que uma hora seja forçado e eu me canse, mas nós fazemos porque já fizeram por nós. Aí eu lembrei aqui, né? Paulo fala em Gálatas 6. Não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desanimarmos. Entra nos amigos do bem, né? Ser amigo do bem, né? Sempre estar produzindo bem na vida das pessoas. E tu parar realmente com qualidade só para ouvir alguém é ser amigo do bem. Né? E Paulo sabia do que estava falando. Porque Paulo, por muitas vezes, teve que se socorrer de casa de outras pessoas, de mantimentos que eram trazidas, né, de outras igrejas para ele. Então, ele sabia do que ele estava falando. Paulo era um viajante, um missionário. Então, ele necessitava de hospitalidade, né? De doações. Então, assim, se as pessoas querem saber, ser hospitaleiro, às vezes, não é fácil e tal. Então, analise de uma outra forma. Analise quando você precisou de uma hospitalidade. Você vê como foi tão bom. A gente se sente até constrangido quando tu sai daqui, vai para determinado lugar e precisa, de repente, de um suporte, alguma coisa. Alguém sai de algum lugar para ir lá te socorrer em alguma situação. Daí tu vem para casa, pá, que cara legal, que fez massa, isso, que fez aquilo outro. Poxa, você pode fazer o contrário. Gera uma coisa boa. Agora você faz o contrário agora. Faça isso. Perca o seu tempo com pessoas. Foi até importante falar isso na aula aqui sobre louvor e adoração, né, fugindo um pouco, mas já levando dentro desse contexto aí, eu dei o exemplo do seguinte fato. Teu filho sofre um acidente, lá tá em casa, teu filho brincando, bate a cabeça e se machuca, precisa levar urgentemente para o hospital. Aí na frente de casa tá lá um vizinho que nunca falou contigo, tá lavando o carro, né, limpando o carro, e tu pega teu filho e ele fala assim, não, vamos lá que eu levo teu filho no carro. Bota teu filho sujo, tava brincando, bota teu filho sujo dentro do carro, leva para o hospital. Lá na frente, anos depois, teu filho já curado, bem, aquilo virou uma história, e aí tu vai dizer assim, olha, se tem alguém que me ajudou, foi aquele fulano, não. Fica marcado. Jesus foi a mesma coisa, Jesus fez por nós, né? Jesus entregou sua própria vida. E aí nós vamos dizer assim, olha, se tem alguém que fez por mim, foi Jesus. E hoje eu não posso ser diferente do que ele foi para mim. Hospitaleiro, amigo do bem, são coisas, o mínimo que nós podemos fazer perante tudo que já recebemos, né?
Eu trago de volta o ponto aqui que o Eliezer também colocou, né? De receber um amigo, ser hospitaleiro com um amigo. Produzir o bem para aquele que nos devolve o bem é muito fácil, né? Mateus capítulo 5, versículo 46. Jesus estava falando que a gente deve amar quem nos ama e também amar quem não nos ama. Daí ele fala assim, que recompensa vocês vão ter? Se vocês vão amar só aqui. Não fazem isso os publicanos também o mesmo? Ou seja, se os pecadores, as pessoas que não servem a Jesus também não fazem o mesmo? Recebem os familiares, tal, tudo de boa. Agora, aquele que não pode te dar nada em troca, aí a corda fica mais embaixo. Renunciar a algo que tu não tem fica fácil, né? Difícil é renunciar a algo que tu tem e que tu quer. Isso é que é o difícil. O mais interessante, cara, que eu acho, é como a gente está falando de liderança, de exemplo, que a igreja segue os líderes e tudo mais, é que toda essa liderança, ela faz parte do corpo. Concorda ou não? Sim. Com certeza. Faz parte do corpo. E quem é que manda no corpo? O cabeça. Quem é o cabeça? Jesus. É Jesus. Paulo ensina que o cabeça do corpo Cristo. é Cristo. E o maior exemplo de hospitalidade, de ser amigo do bem, de sensatez, de santidade e de domínio próprio é o cabeça, é Jesus. Porque olha só, ele nos amou primeiro. E ele não tinha garantia nenhuma de que nós iríamos retribuir. amá-lo. Então ele está falando de uma coisa que ele praticou e viveu. Ah, mas Tiago, né? Jesus está lá no céu e tal. Mas ele praticou. Ele praticou Até enquanto esteve na terra. Sim. Todos, quando prenderam ele, o abandonaram. Todos. Pedro dizia, não, senhor, eu vou com o senhor até a morte. Aí imagina assim, pô, Pedrão, antes que o galo cante vai me ligar 3 vezes. Então, assim, todos, né, cara? Ele amou todo mundo mesmo não sendo recebido. E amou-os até o fim, né? Até o fim. Até o fim, amou-os até o fim. E olha como a hospitalidade é uma coisa tão importante, né? É uma pequena palavra num versículo aqui que às vezes a gente passa desapercebido. Vai, né? Lê todo o capítulo, daqui a pouco pega um versículo lá tão importante e tal, e esquece dessas coisas. Jesus estava passando e disse, Zaqueu, me convém pousar me nessa convém. casa. E aí depois quando ele entrou, o que ele falou? A salvação chegou aqui. Então, às vezes, a hospitalidade salva pessoas. Com Né? certeza. Às vezes não. Né? A hospitalidade ela tem uma influência grande em salvar, curar, né, pessoas. Então, a hospitalidade é algo importante para a pessoa que vai estar cuidando de pessoas. Porque Por isso que tá aqui. a base dela é o amor, né? Tu vai hospedar alguém por quê? Porque eu amo. Quando tu não conhece a pessoa, tu só Também, faz isso. É por amor. Por amor. Por amor a quem? A pessoa, a vida daquela pessoa, a alma, né, daquela pessoa ali. Porque amor. qual o sentido? É por amor, cara. É por amor. Se não for por amor, não vai. Estamos indo pro final já, né? Estamos indo pro final. Mas só fazer 2 ponderações aqui, Manda ó. lá. A gente falou hospitalidade, amigo do bem, moderado, né? Isso. Justo. Aqui, ó, santo. Quando a gente olha essa palavra na Bíblia, santo parece que dá sentido de perfeição, né? Mas não. O único santo que a gente sabe é Deus, Jesus. Ele é santo. Eu não digo Nós nem que a gente sabe. O único que existiu. É o único. É o único. Então a gente procura o quê? Se santificar. Santo no sentido bíblico é de separado, não no sentido de ser perfeito. Então a gente está aqui sempre se separando, separa do mundo, separa do pecado, mas não quer. A gente só vai ser perfeito, santo mesmo, quando Jesus vir nos buscar, né? E a temperança, na minha Bíblia fala temperança, né? Domínio e alguns próprio. domínio próprio, ela está interligado a essa santificação. Por quê? O que seria o domínio próprio? Eu até anotei aqui, ó. É ter as suas paixões, língua, mão e olhos ao comando. Eu comando. Não é o impulso que me comanda. Não é o meu olho que me comanda. Desejos. Não são os meus desejos. Então, eles são comandados por mim. Quando eu me santifico, quando eu procuro ser santo, eu vou tendo esse domínio próprio. Por quê? Porque é o que o Tiago falou no início. O fruto do Espírito, que é o domínio próprio, não é parte de mim para Deus. Não. De Deus para mim. Então, não tem como eu fazer sozinho. Verdade. Algumas considerações finais, senhor Eliezer? Não, o nosso pastor, ele traz muitas
muitos exemplos da vida dele e como, né, Deus o usa com entendimento e sabedoria. E alguns exemplos que ele dá assim, são espetaculares, e a gente grava algumas coisas. Uma delas, um exemplo que ele estava dando, quem é que é livre? É aquele que pode chegar dentro de um bar e pedir aquilo, um copo d'água, ou aquele que entra dentro do bar e não consegue sair sem, né, Tomar um 10zinho. um dezinho, uma Martelinho. Então, assim, é essa questão, o que é? É o domínio próprio. Entendeu? Ele entra, ele diz, eu estou aqui por alguma razão, estou de passagem, viajando, vou parar aqui, mas eu tenho domínio próprio, né? Eu posso pedir aquilo que eu quero. O meu corpo pode até pedir lá, tal, mas eu tenho domínio próprio. Vou pedir aquilo que é necessário para mim, aquilo que eu devo, né? Então, ele deu um exemplo de um amigo dele, que ele estava, né, ele viu o amigo, passou, o amigo entrou dentro do bar e meio que se escondeu. Ele disse, não, vou te cumprimentar, vou entrar aí. Falou, ele se cumprimentou e tal. Não, eu estou aqui dentro, não há problema nenhum, te cumprimento. Aqui não há problema nenhum, porque eu sei, eu tenho domínio próprio. Isso aqui não vai me atingir e tal, né? Então, domínio próprio e digo mais, né, assim, da minha convivência, do meu dia a dia. Domínio próprio é algo que tu vai todos os dias trabalhar, todos os dias. E eu estou com 50 anos, quando eu tiver com 60 anos, eu ainda vou estar trabalhando essa questão do domínio próprio. Sempre. Porque todo dia brigando, é a guerra, todos os dias, né? E que Deus nos dê, né, cada dia mais a nossa, né, fortaleça a nossa fé, o nosso entendimento, para que a gente, brigando, e a gente vai ter que todo dia brigar, são guerras, ter o domínio próprio, mas sempre ter o domínio próprio. Não, e sabe onde a gente verdade. mais exercita o domínio próprio? No casamento. No casamento porque quando os nervos afloram, né? O problema nosso da discussão de casal é que cada um quer ganhar a sua razão, cada um quer prevalecer sua razão, né? E aí, ali na discussão não tem certo e errado, cada um vai apresentar os seus pontos e até que nenhum se convença, a briga não para. Mas o domínio próprio é chegar naquele momento e reconhecer que o diabo abriu uma brecha, criou uma oportunidade. Se a gente não domina a língua, não domina os ânimos ali, aí nós caímos em pecado. Aí os filhos vão ver, isso reverbera não só no casamento, mas na casa inteira. Então chega um momento de dizer assim, opa, não, peraí. Não, então tá bom. Então tá bom. Isso é um exemplo do domínio próprio. Ali é vencer. Eu exercito a questão do domínio próprio no trânsito. Mas sabe que o domínio próprio é uma questão bom, porque para ti e para quem está te observando. Bom para ti por quê? Porque tu estás com domínio próprio, aquilo que tu vais agir ali sobre domínio próprio vai te dar um fruto bom, né? Mas olha só, trânsito, por exemplo, né? Trânsito é algo... invariavelmente, eu estou com meu filho. Quase sempre com meu filho andando no trânsito. Porque ele trabalha comigo. Invariavelmente. Não, assim, é quase que 90% de quando eu estou no trânsito, ele está comigo. Por quê? Porque eu trabalho com ele vai e volta todos os dias, né? E aí, quando ele precisa ter um compromisso, é eu que levo. Então entrei dentro do carro, ou eu estou trabalhando, ou eu estou levando ele para lá ou para cá. Aí o que acontece? Isso foi algo que a minha esposa veio. É muito difícil para mim um trânsito, assim, quando alguém faz uma barbeiragem e tal, é difícil eu entender que deixa para lá. E às vezes o impulso meu é querer buzinar e tal. E aí uma vez a esposa falou para mim assim, olha só. Ela falou comigo num sentido, eu entendi outro. Ela disse, olha só, tu não sabe quem está ali na frente ali. Uma coisa óbvia, tu não sabe quem está ali na frente e tal, daqui a pouco tu buzina, sai uma pessoa lá desequilibrada, com uma arma tal, eu disse, não, é verdade. Não, mas eu também sou homem, também sou valente e tal, mas daí o que veio para mim? Meu filho, daqui a pouco ele vai estar dirigindo. E a gente, né, nós aqui, tanto eu como pai, ou como a pessoa aqui que está cuidando de ovelhas, por isso domínio próprio, a gente tem que ser exemplo. E começa o exemplo dentro de casa. E aí eu pensei assim, verdade, meu filho daqui a pouco ele vai tirar a carteira dele, vai estar dirigindo, e na primeira oportunidade que tiver alguém assim, porque ele olha muito em mim, entendeu? E eu sou um instrutor dele, vamos dizer assim, no volante hoje aqui, é assim que se passa a marcha e tal. Então eu fiquei pensando, daqui a pouco é ele.
Daqui a pouco, num sábado que ele está aí, veio aqui na igreja, saiu, foi num lanche, depois vai para casa e tal. Daqui a pouco alguém faz uma coisa, ele buzina, daqui a pouco sai alguém de lá, acontece uma tragédia. Então, assim, um exemplo assim, corriqueiro do dia a dia. Mas bem, né? bem Mas é isso que eu digo. Então, o domínio próprio é uma bênção para ti, também, né? é para ti e para os outros. Sim. Entendeu? Então, é exemplo, por isso que está aqui, né? Que Paulo falou. Por isso que eu disse. Eu acho que Paulo, quando acordava de manhã, a primeira coisa que ele pensava é o que eu vou ensinar esse povo? O que esse povo está precisando? E tal. E aí pensava nessas questões todas aqui. Espetacular. Amém. Baita episódio. Bastante comentários aí que agregaram bastante, né? Então, que nós possamos buscar essas qualidades aqui. Eu acho que principalmente o domínio próprio aqui. Porque ele vai me fazer com que eu não seja briguento. Não seja dado aos meus impulsos. E Paulo está orientando Tito para separar líderes. Dessa forma. E a igreja de Creta, a cidade de Creta, melhor dizendo, era uma cidade que não tinha domínio próprio. Agia por seus próprios impulsos, enganando, mentindo. A cidade já tinha um ditado que a definia. Então, o domínio próprio é importantíssimo para que a gente venha, de fato, né, ser testemunha de Jesus na Terra. Não é fácil. Não é fácil. Como Eliezer falou, é uma guerra. O espírito guerreia contra a carne guerreia contra o espírito, e esses se opõem um ao outro. Então é um chamado mesmo. É difícil exercitar o de Jesus próprio quando se sente injustiçado. É um chamado de Jesus para nós. Encerramos então mais um episódio do RCast. Que Deus te abençoe, porque você teve domínio próprio de aguentar nós até o fim. Não queria estar aqui, mas ter. Ficou aí. Se eu vou exercitar meu domínio próprio, vou ficar escutando esses caras. Não botar no 2.0. Quero ver no normal. Gente, obrigado aí pela companhia. Obrigado, galera, por estarem aqui conosco nesse episódio. Até mais, não esqueça de comentar, compartilhar, curtir e se inscrever. Tamo junto, e toda segunda-feira, às 22 horas, tem um episódio novo no ar. Tamo junto, valeu! Ao fim de mais um RCast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.